Ei, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniela e nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre a fotossíntese. Bom, então nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o que é a fotossíntese, as suas fases e os tipos de fotorrespiração. Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo realizado por algumas bactérias, algas e vegetais. Esses seres são chamados de autótrofos. O objetivo da fotossíntese é produzir moléculas orgânicas, no caso carboidratos, como a glicose, a partir dos cloroplastos, nos casos dos vegetais e das algas. Bom, na fotossíntese, então, a energia solar, que é a energia luminosa, a luz, ela vai ser convertida em energia química, usando água e gás carbônico para formar essa glicose. Nisso, é liberado oxigênio na atmosfera e a fotossíntese também tem uma equação geral, que é 6CO2 mais 12H2O, formando C6H12O6, que é a glicose, 6H2O e liberando 6 moléculas de oxigênio na atmosfera. Então, vamos falar um pouco sobre o cloroplasto primeiro. Ele é uma organela dos eucariontes, responsável pela fotossíntese, porque ele tem clorofila no interior dele, nas lamelas. As lamelas, elas são pigmentadas, né? Tem uma pigmentação geralmente verde, que vai captar energia luminosa. E essas lamelas, elas conectam os tilacoides, que são pequenos círculos, e entre esses círculos está o estroma, que é como se fosse o citoplasma do cloroplasto, só que o cloroplasto não é uma célula, então é chamado de estroma, onde vão estar enzimas que vão participar da fotossíntese, no caso da fase escura da fotossíntese. E o conjunto de tilacoides, que são aqueles círculozinhos, vai formar o grânulo. Bom, então agora vamos falar sobre a fase clara da fotossíntese, que é chamada de fase fotoquímica, que é a fase dependente da luz solar, né? Ela acontece nos tilacoides, onde a luz vai ser absorvida pela clorofila e transformada em ATP. Então, nisso, a água vai ser quebrada em oxigênio e H+. Esses H+, eles vão ser capturados pelos NADP para a formação de ATP. E nisso, o oxigênio vai ser liberado na atmosfera, igual dá para ver nessa figura aqui, que está esquematizando bem. Já a fase escura, ou ciclo de Calvin, que é a fase independente da luz, ela acontece no estroma, onde vão estar aquelas enzimas, e vai ter a formação de carboidratos a partir do gás carbônico. Esse processo é chamado de fixação do carbono. Os ATPs e NADPH da fase clara, eles vão ser utilizados como fonte de energia para a fase escura para formar esses carboidratos. É importante falar que a fase clara e a fase escura, elas não necessariamente acontecem em momentos diferentes, elas podem acontecer ao mesmo tempo, e isso vai depender do tipo de planta e o tipo de fotorrespiração, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, as plantas do tipo C3 são a maioria das plantas, e nisso elas não têm adaptações para reduzir a fotorrespiração. O que é a fotorrespiração? Ela é a perda de água durante o processo de fotossíntese. E nas plantas tipo C3, a fase clara e a fase escura da fotossíntese, elas ocorrem de maneira quase simultânea e no mesmo local também. E nele, para a fixação do carbono, o gás carbônico, ele vai ser, durante o ciclo de Calvin, transformado em rubisco, que é uma estrutura com 6 carbonos, e nisso ela vai perder mais água durante a fotossíntese. Então, as plantas do tipo C3, elas vivem em ambientes mais úmidos e que elas não precisam guardar tanta água. Já as plantas do tipo C4, elas conseguem viver em ambientes áridos e a fase clara vai acontecer no mesófilo da folha, enquanto a fase escura vai acontecer na bainha do feixe vascular. A bainha do feixe vascular é próximo de onde estão as nervuras da folha. Nela vai gastar mais energia, só que a perda de água vai ser bem menor. E nisso o rubisco ele só vai ser formado na fase escura a partir do malato. Isso é um jeito de perder menos água e da planta guardar mais água para ela. E por fim, a gente tem as plantas tipo Can, que elas também vivem em ambientes áridos e também vão ter mecanismos para reduzir essa perda de água.
Só que nela, a fase clara e a fase escura vão ocorrer em períodos diferentes. Então, nesse caso, os estômatos eles vão se abrir à noite para obter e fixar o gás carbônico, que geralmente vai ser convertido em malato também. Só que durante o dia o estômato ele não abre, mas ela vai absorver luz solar, ou seja, vai fazer a fase clara e continuar esse processo na fase escura durante a noite. E de fotossíntese é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.